Vitamina filosófica. Ética a Nicômaco de Aristóteles. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Vitamina Filosófica. Hoje vamos avançar de Platão para outro filósofo incrível da Grécia Antiga e também uma figura central no desenvolvimento da filosofia ocidental. Estou a falar de Aristóteles. Para contextualizar um pouco, Aristóteles nasceu em Estagira, uma cidade da antiga Macedónia, por volta de 384 a.C. e foi discípulo de Platão na Academia de Atenas durante aproximadamente 20 anos. O que, como podem ver, foi mesmo muito tempo. No entanto, ao contrário do seu mentor, Aristóteles desenvolveu as suas próprias teorias e perspectivas filosóficas, que algumas vezes contradiziam as ideias de Platão. Mas é isto que é a filosofia, é a capacidade de pensarmos por nós mesmos, e às vezes isso naturalmente vai ser contra o pensamento de outras pessoas, por muito queridas que elas nos sejam. Aristóteles é frequentemente considerado o fundador da lógica formal e desenvolveu os princípios de dedução e indução, que são fundamentais, são basilares para o raciocínio válido. Ele tem várias obras, mas além da lógica também teve contribuições muito significativas para metafísica, ética, política, biologia, física, poesia e muitas outras áreas. Porque é preciso entender de que um filósofo nesta altura era uma espécie de conhecedor de várias áreas. Era um cientista, era um biólogo, era um político, estudava ética, estudava muitas coisas. Era um investigador muito aprofundado. Era isto que constituía a filosofia na altura. Já não é assim nos tempos modernos, mas no início era mesmo isto. E é por isso que se diz, inclusive, que a filosofia foi a mãe da ciência, porque depois, através dos estudos filosóficos, desenvolveu-se também a ciência como um ramo independente. E hoje vamos analisar a obra intitulada de Ética a Nicômaco, de Aristóteles, até porque eu acho que esta é uma das contribuições mais importantes que Aristóteles deu para a filosofia, especialmente no que toca à ética, e acho que pode ser interessante para a vida de cada um de vocês que está aqui a ouvir o podcast. Hoje vamos analisar o primeiro livro desta obra, até porque ela é constituída por vários, e achei que para ser mais acessível seria mais interessante analisar cada um dos livros individualmente. Ora, este primeiro livro da Ética a Nicômaco aborda principalmente a noção de um bem supremo e a busca pela felicidade. E inicialmente, Aristóteles coloca-nos uma distinção que eu achei muito interessante, de que todas as coisas têm uma finalidade e de que essa finalidade pode ser para si mesma ou para outra coisa. Vamos dar aqui alguns exemplos práticos para entendermos melhor o que é que ele queria dizer com isto. Um exemplo que Aristóteles dá logo no início é relativamente à medicina. Ele fala de que a medicina não é um fim em si mesmo, mas pretende obter um fim maior do que a si mesmo, que é, neste caso, a saúde. E nós podemos ver isto relativamente a outras coisas. Neste caso, por exemplo, a estratégia militar existe para quê? Para se ter sucesso na vitória e na conquista militar. É para isso que existe a estratégia militar. E, por exemplo, a economia. A economia não existe como fim em si mesmo. Existe como um fim para criar riqueza no país e, desta forma, criar prosperidade. E podemos ver em muitas outras coisas, em quase todas as coisas, onde nós percebemos que um determinado objeto ou com uma determinada ciência existe não para si, mas para concretizar um fim maior do que a si mesmo. Outro exemplo que me lembro agora, a guitarra. A guitarra é um instrumento musical. Ela não existe para si mesma, ela existe para criar música. E então nós já começamos a perceber o que é uma coisa que existe, um objeto que existe, que serve de fim para algo maior do que a si mesmo. Mas Aristóteles está a propor encontrar-se o bem supremo, aquele que necessariamente é um fim em si mesmo. E ele vai falar sobre o bem supremo e vai afirmar coisas muito interessantes. Primeiro, ele vai abandonar a ideia de tentar encontrar um bem supremo universal. Porque, segundo ele, ou não existe um bem supremo universal, ou é muito difícil de o encontrar.
E o que ele vai tentar fazer neste livro é encontrar o bem supremo no que toca à humanidade. Porque ele acha que não só é muito mais fácil e plausível investigar isto, como também é mais útil, visto que somos todos humanos, entendermos qual é que será o bem supremo da humanidade. Ele questiona-se: ora, eu vejo que tudo tem um fim. No nosso corpo humano, os olhos têm um fim, o nosso fígado, o nosso estômago, o nosso coração e todas as partes do corpo humano têm um fim. Então ele vai perguntar-se: se todas as coisas do nosso corpo humano têm um fim, será que o ser humano também terá uma finalidade? Ou será que não há finalidade nenhuma no ser humano? De acordo com a lógica de Aristóteles, isto seria impossível, pois se todas as coisas têm um fim, o ser humano, logicamente, também tem de ter uma finalidade. E essa finalidade seria então o bem supremo da humanidade. E este bem supremo da humanidade tem de ter um critério muito específico. Ele tem de ser um fim em si mesmo. Não pode ser como os outros que nós falamos. Temos de encontrar algo que realmente consiga converger em si todas as finalidades que nós encontramos dentro da humanidade. Temos de encontrar aquilo pelo qual todas as ações humanas se dirigem, o objeto desejado por tudo aquilo que nós fazemos. Aristóteles, ao investigar isto, ele considera de que o único bem que realmente consegue estar dentro deste critério em absoluto é a felicidade. E ele diz, inclusive, que nós escolhemos sempre a felicidade por causa dela mesma e nunca em vista de outro fim para além dela. Também escolhemos a honra e o prazer, o poder da compreensão e toda a excelência. Em primeiro lugar, escolhemos-los em vista de si próprios, mas em segundo lugar, em vista da própria felicidade. Porque aquilo que nós mais desejamos é ser felizes. E é por isso que também desejamos a honra, o prazer, o poder de compreensão e qualquer coisa que possamos desejar aparentemente. Ninguém consegue escolher outro fim a não ser este, porque todos os seres humanos, de uma forma ou de outra, têm a finalidade de atingir a felicidade. Mas de que forma é que o ser humano poderia ser verdadeiramente feliz? De acordo com Aristóteles, a felicidade humana só pode existir se o ser humano fizer aquilo que lhe é especificamente único no reino natural. Ele vai ver de que nós compartilhamos muitas das mesmas funções e experiências de que vários animais e plantas têm no nosso planeta. Mas a única característica que nós temos que todos os outros não têm é a razão. A razão é aquilo que nos faz distinguir de todos os outros seres no meio ambiente, na natureza, e é exatamente por isso que é a razão que é a chave para a felicidade humana. Porque para Aristóteles, o ser humano, além de ser um animal político, porque nós temos de estar sempre envolvidos em decisões políticas da nossa vida, nem que seja na nossa gestão interna do nosso mundo pessoal, o ser humano também é um animal racional e não pode escapar à sua racionalidade. E só quando o ser humano adota a sua racionalidade, quando ele abraça a razão na sua vida, e quanto mais a abraçar, mais feliz ele será. Para Aristóteles não há outra forma, porque esta é a característica que determina a humanidade, é a sua racionalidade. Isto não significa naturalmente de que o ser humano não tem irracionalidade. Aliás, Aristóteles faz esta distinção de que dentro de nós existem partes que são irracionais e partes racionais. E é exatamente esta a luta do ser humano. Porque se o ser humano fosse apenas constituído por elementos racionais, não havia dificuldade nenhuma em sermos conscientes, lógicos e, obviamente, racionais. Nós temos em nós também as nossas partes mais animalescas, mais instintivas, mais irracionais. E o ser humano tem o seu confronto entre escolher aquilo que lhe é mais instintivo e animalesco, ou então, através do seu esforço próprio, através da sua própria excelência, conseguir escolher a racionalidade. E para Aristóteles, o homem, se realmente quer ser bem-aventurado e feliz, não pode escolher ser racional apenas durante um dia, mas sim pela sua vida inteira. Só assim é que ele vai conseguir atingir este bem supremo da felicidade.
Aristóteles também se questiona se a felicidade é um objeto de aprendizagem ou se é obtida através de um destino divino ou acaso. Ou seja, se nós podemos aprender a ser felizes e desenvolver essa capacidade, ou então se é apenas graça divina. Ele acaba por chegar à conclusão de que, embora a felicidade seja possivelmente a posse humana mais divina que nós podemos ter, ela pode sem dúvida ser exercitada, porque a felicidade humana encontra-se na atividade da razão. E quanto mais nós exercitarmos a razão na nossa vida, mais felicidade iremos conseguir ter. E para Aristóteles é impossível viver uma vida racional que não tenha a obtenção e a perseguição do bem, daquilo que é o bem, daquilo que é o belo. Porque a razão não se vai querer orientar a si mesma para princípios negativos de maldade. A razão é por si mesma boa, é por si mesma bela. E por isso, aquele que é feliz é aquele que exercita mais atos de bondade, mais atos de beleza, mais atos de racionalidade no seu todo e em todas as características que a racionalidade em si contém. O feliz, então, irá possuir a estabilidade procurada na felicidade e vai permanecer assim ao longo da sua vida. Vai levar à prática aquilo que a felicidade exige, durante pelo menos mais tempo que todos os outros. E será sempre um homem verdadeiramente bom. Aristóteles até diz que vai ser reto como um quadrado, irrepreensível, e que jamais irá praticar ações odiosas ou mesquinhas. Esta é a definição de um homem totalmente feliz para Aristóteles. Este homem racional, este homem ético, este homem cheio de bondade e de beldade. Inclusive, Aristóteles diz que o homem feliz está preparado para lidar com todas as circunstâncias mais infelizes que a vida pode lhe trazer para cima dele. Porque através da razão, através das virtudes que ele foi cultivando, ele vai conseguir transformar até as circunstâncias menos felizes em circunstâncias que vão ser produtivas, que vão ser coisas que eventualmente serão produtivas e até se tornarão em coisas felizes. Esta é uma coisa muito interessante que eu li neste primeiro livro, porque torna-se um bocado na base do estoicismo. Nós vamos em breve também falar de estoicismo, mas um dos pilares principais desta filosofia é exatamente isto, de sermos capazes de lidar com os infortúnios e as desgraças e transformá-las em oportunidades, em aprendizagens e, inevitavelmente, em felicidade. Até existe uma frase muito conhecida que exemplifica muito bem isto, que é: o obstáculo não te impede o caminho, o obstáculo é o caminho em si. E Aristóteles já está a dizer isto antes do surgimento da corrente filosófica que foi e que é o estoicismo. Outro ponto de vista que eu captei ao ler esta parte, este livro 1 da Ética a Nicômaco, foi como Aristóteles coloca a felicidade neste exercício da razão e, portanto, podemos chegar à conclusão de que o homem feliz também é aquele que consegue ordenar em si os vários desejos que tem dentro de si. O que é que eu quero dizer com isto? Para a felicidade acontecer no ser humano, o valor principal para Aristóteles tem de ser a razão, que é o valor humano por excelência. E este valor da razão deve organizar todos os outros desejos e valores humanos, inclusive os nossos instintos irracionais. Os instintos irracionais, estamos a falar dos desejos do corpo e das necessidades do corpo, quer seja comer, fazer sexo, fazer necessidades, etc. Todas essas coisas têm de estar organizadas pela razão e estar colocadas na vida de cada pessoa de forma a que não cause desarmonia com o resto da sua vida. E isto é muito importante, porque hoje em dia nós vemos muito a tendência de achar de que os nossos desejos irracionais devem falar mais alto do que a nossa razão, de que existe sabedoria nisso. Aristóteles, pelo menos no meu ponto de vista, não iria concordar muito com isto, porque ele vê a razão apenas como a orientadora de toda a felicidade humana. E então, se nós colocarmos os elementos irracionais que são os opostos à razão no controle da nossa vida, inevitavelmente o caos vai surgir e a miséria e a infelicidade vão governar. E por isso ele faz aqui um quadro muito interessante onde
O ser humano feliz é dominado pela razão e a razão domina depois todos os instintos inferiores para conseguir criar uma vida harmónica. Isto não significa eliminá-los, ok? Não significa repressão das necessidades do corpo, porque tem uma parte a desempenhar. A felicidade não pode existir sem o corpo também estar satisfeito, mas o corpo não pode dominar a alma, por assim dizer. Desta maneira, o livro 1 da Ética a Nicômaco estabelece os fundamentos essenciais para o estudo da ética de Aristóteles, concentrando-se principalmente, cá está, no conceito de felicidade, ou também a daimonia, como se poderia dizer em grego. Uma das principais conclusões que eu acho que podemos extrair deste livro é a centralidade da virtude na busca pela felicidade, de que é a prática das virtudes que são organizadas pela razão que podem criar uma vida verdadeiramente boa, e de que estas não são apenas graça divina, mas sim hábitos ou disposições que nós podemos aprofundar durante a nossa vida. E é por isso que ele destaca tanto a importância da autodisciplina, o autodomínio e, naturalmente, a racionalidade. A felicidade para Aristóteles não é mesmo alcançada através de prazeres passageiros ou de uma busca desenfreada por gratificações sensoriais, mas sim através do desenvolvimento de hábitos virtuosos e através do caminho do meio, como eu disse. Temos também de satisfazer as nossas necessidades físicas, mas não esquecer das intelectuais e espirituais também. E assim termina o nosso episódio de hoje, onde analisamos este primeiro livro. Espero que tenham gostado, eu achei muito interessante. A escrita de Aristóteles é muito mais organizada e até diria mais científica do que Platão, o que é natural, até porque Platão escrevia em diálogos que em si é um formato muito mais, vamos dizer, artístico e literário do que propriamente o estilo de escrita de Aristóteles. E iremos analisar outras partes deste livro incrível que é a Ética a Nicômaco. Se gostaram, não se esqueçam de subscrever ao nosso podcast, de partilhar com os vossos amigos, quer seja aqui no YouTube, Spotify, Google Podcast, onde gostem mais de ouvir estas nossas vitaminas filosóficas semanais que vamos partilhando aqui neste podcast. Obrigado por terem estado aqui e vemo-nos no próximo episódio.